aqui é a Luciana da Circula. Eu vou falar desta coleção aqui, Paulo Freire hoje, que saiu aqui pela Circula, e os 3 primeiros volumes já estão disponíveis. Este aqui é o primeiro volume, Paulo Freire na Universidade. Este aqui é o segundo volume, Paulo Freire na Cybercultura. E este aqui é o terceiro volume, Paulo Freire em Abialaia. Essa coleção ela é muito importante e ela é muito atual no momento em que o Paulo Freire vem sendo tão duramente criticado, né, pelas suas ideias, pela sua forma de pensar a educação. Então se fez uma retomada, né, os autores que compõem este livro, eles fazem parte do Fórum de Paulo Freire, então eles vêm estudando Paulo Freire há bastante tempo. Vão vir outros livros nessa coleção, mas esses são os 3 primeiros que a gente está lançando. Quem fala é Mauro Meirelles, editor da Circula, e eu estou aqui para falar um pouco do lançamento da coleção Paulo Freire hoje. É uma coleção que se inicia com o lançamento de 3 livros que visam atravessar transversalmente a obra de Paulo Freire, diferentemente de obras que se ocupam de um ou outro tema, ou somente das obras de Paulo Freire. A gente busca nessa coleção trabalhar com alguns atravessamentos e coisas que são pouco exploradas na obra do Paulo Freire, né, nos últimos tempos. Então o que a gente buscou pensar é pensar assim, bom, em que medida Paulo Freire me ajuda a pensar outras coisas? E aí o desafio que se impôs ao pessoal que trabalha com Paulo Freire, né, o grupo principalmente liderado pelo Thiago Ingrácia, que é um dos grandes especialistas aí, jovens em Paulo Freire, foi pensar esses atravessamentos. E começamos aí, lançando essa coleção, trabalhando com 3 atravessamentos a princípio, que seria a ideia de cybercultura, a universidade e a decolonização. Quero cumprimentar todos e todas e falar da minha alegria de estar aqui falando desta produção, desta iniciativa que nós tivemos de continuar pensando de forma crítica sobre a obra de Paulo Freire. A coleção Paulo Freire hoje foi pensada exatamente no intuito de transformar a obra de Paulo Freire cada vez mais em algo acessível a todos e todas. Paulo Freire hoje é um autor no centro de muitas polêmicas. Paulo Freire, de certa forma, é um autor que foi inserido nessa polarização que vivemos na sociedade brasileira. Para além de adeptos e contrários, Paulo Freire é um autor que merece a nossa atenção pela repercussão internacional de sua obra, por aquilo que Freire significa como autor do campo da pedagogia, do campo da educação, e um autor preocupado em construir não apenas um método, mas uma forma de compreender os seres humanos em relação, tanto no aspecto cultural como no aspecto econômico, mas sobretudo político, como seres de decisão, de ruptura, de escolha, seres que dentro de determinados sistemas reconhecem e podem reconhecer a opressão e fundamentalmente formas de sair dela. A educação ela exige sempre o nosso cuidado e com a coleção Paulo Freire hoje, os autores e autoras pretendem fazer leituras de Paulo Freire chegarem a um público mais amplo. É muito importante que esse projeto foi abraçado pela editora Circula de Porto Alegre com o objetivo desta visibilidade, mas fundamentalmente promover um debate qualificado sobre esse autor que tanto ainda permanece atual para nos dar pistas sobre como podemos ensinar e aprender no nosso Brasil e no mundo como um todo. A coleção Paulo Freire hoje nasce com esse objetivo, de fazer com que Paulo Freire seja conhecido, estudado, que receba boa crítica acadêmica e que, sobretudo, possa de fato fazer com que sua pedagogia chegue às escolas e não apenas a partir de um discurso panfletário de quem gosta ou não gosta do autor. Paulo Freire, como outras e outros grandes autores e grandes autoras, merece ser lido e criticado e, de certa forma, esta coleção que inicia com 3 volumes discutindo a universidade, discutindo a cibercultura e discutindo a perspectiva decolonial, ela mostra-se muito importante. Que bom que vocês possam estar conhecendo essa coleção e, principalmente, continuando a pensar criticamente sobre Paulo Freire e sobre a educação.
Oi pessoal, meu nome é Camila Volpato Loureiro, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em educação da Unicinos e eu venho fazer um convite para vocês conhecerem a coleção Paulo Freire hoje. Para quem vem seguindo o itinerário social e político do Brasil nos últimos anos, consegue perceber que a biografia e a bibliografia de Paulo Freire vêm sendo constantemente atacadas desde razões ideológicas a partidárias, por grupos conservadores. E eu, enquanto organizadora, juntamente com os meus colegas, defendemos ser urgente demarcar posicionamentos de resistência e espaços de debate que valorizem o diálogo e apontem a atualidade do pensamento de Paulo Freire. E essa é uma coleção construída por muitas mãos, a partir de diálogos produzidos no Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, a contribuições de experiências de grupos de pesquisa, de rodas de conversa, de círculos de cultura, de pesquisas participantes, a eventos científicos como o GT de Educação Popular da Amped. Então, essa coleção ela conta com 3 volumes. Os 3 livros que compõem a primeira coleção, essa primeira parte da coleção, são Paulo Freire na Universidade, que é a capinha azul, esse aqui, onde os autores vão pensar um pouco como é que se dá a questão do Paulo Freire dentro da universidade, que medida Paulo Freire pode contribuir para nós pensarmos nossa prática docente e as próprias universidades em si, pensar dentro de uma universidade popular, né, e como é que a universidade pode chegar em alguns lugares onde ela não chegou. Então esse é o desafio que se impôs ao primeiro grupo de autores que trabalhou no primeiro livro. O primeiro volume, intitulado Paulo Freire Hoje na Universidade, onde nós investigamos como a perspectiva de Paulo Freire está intimamente ligada à produção de saberes dentro e fora da universidade. E mais do que isso, nós investigamos como o pensamento de Paulo Freire é fundamental para compreender uma universidade popular enquanto um inédito viável. Olá, gente. Venho aqui com muita alegria hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o volume 1 da coleção Paulo Freire Hoje, que é Paulo Freire Hoje na Universidade. Por que um livro sobre Paulo Freire na universidade? Paulo Freire é muito mais conhecido como alguém que se preocupa com a alfabetização de adultos, como alguém que propõe uma construção do conhecimento a partir de práticas de pesquisa participante, como alguém que promove uma literatura engajada num certo projeto de sociedade. Talvez por isso, e muito mais, Paulo Freire é um autor importante para se pensar a própria estrutura universitária, a formação do conhecimento e a pesquisa. Paulo Freire foi professor universitário e Paulo Freire, apesar de não ter se dedicado grandemente a pensar a universidade, ele nos dá pistas, a partir de sua teoria, sobre como trabalhar com o conhecimento, sobre como pensarmos fundamentalmente a universidade numa dimensão popular, numa dimensão plural, numa dimensão que considere as mais diferentes formas de conhecimento e que, por isso mesmo, seja transformador e progressista. Paulo Freire na Universidade é escrito por mim, professor Thiago Gracia Pereira, pelas professoras Raquel Karpinski e Karine Marcon, e busca exatamente a partir de reflexões que fizemos no Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire e outros espaços acadêmicos importantes que vêm nos constituindo no campo da pesquisa em educação. Paulo Freire na Universidade é um livro que tem uma característica ensaística, que procura levantar questões mais do que encaminhar perguntas e respostas, e que fundamentalmente é um convite para que se pense uma universidade democrática, uma universidade preocupada com o bem viver e uma universidade que assuma a radicalidade do ensinar e do aprender num ambiente de liberdade. Algo tão importante de reafirmarmos no contexto que vivemos. Vale a pena entrar em contato, vale a pena fazer uma leitura crítica do volume 1 da coleção Paulo Freire Hoje, chamado Paulo Freire Hoje na Universidade, publicado pela Círculo. O segundo grupo de autores teve um outro desafio, que em tempos de pandemia ganhou bastante espaço, que é, porque nós estávamos confinados, de ter que adentrar o cyberespaço. E aí
a noção de cybercultura, que é o tema desse segundo livro, Paulo Freire e a Cybercultura, sobre o qual os autores estão se ocupando. E vão procurar pensar de que modo, em tempos de internet, em tempos de rede mundial de computadores, em tempos de cybercultura, a educação é atravessada por essa tecnologia, por esse novo ambiente de acontecimento, e quais são os desafios, né, de se pensar uma educação à distância, como dizem os autores, mas sem distância. E esse é o grande desafio. No momento em que os governos, tanto estaduais como federais, buscam flexibilizar cada vez mais e abrir o mercado para EAD, se busca também pensar criticamente isso, e não pensar apenas numa educação bancária, processual, como atualmente é o modelo de EAD no Brasil, mas sim pensar uma educação dialógica, uma educação que trabalhe de forma dialética e que leve em conta a realidade do aluno. Aquele aluno que, além de estar no cyberespaço, está inserido numa realidade cultural, numa realidade econômica, num território, e que essa educação faça sentido para ele. O grande desafio é pensar isso, como em tempo de cybercultura se consegue pensar dialeticamente o processo educativo e se consegue trabalhar com a educação à distância sem ter distância. Então esse é o grande desafio que os autores vão tentar responder nesse livro, que é Paulo Freire e a Cybercultura. No segundo livro, intitulado Paulo Freire Hoje na Cybercultura, nós investigamos como a tecnologia ela é produção própria dos homens e mulheres historicamente situados. E o Paulo Freire, enquanto um homem de seu tempo, deixa um legado que não é fixo no século passado, mas que pode ser um importante contribuidor para pensar o nosso presente de tecnologias na educação, né? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alan Ricardo Costa e eu sou um dos autores do livro Paulo Freire Hoje na Cybercultura. Este livro compõe a coleção Paulo Freire Hoje, que está sendo lançada pela editora Circula, aqui em Porto Alegre. E, bom, enquanto autor, junto aos autores e às autoras desse livro, eu quero convidar você a adquirir essa obra e a debater conosco esse tema sempre tão pertinente, sempre tão importante, que é a reinvenção de Paulo Freire. Paulo Freire é essa figura ímpar de notória contribuição à educação não só brasileira, mas mundial, e na sua obra ele deixou muito subsídio para a gente pensar as tecnologias. Enquanto educadores e educadoras, nós, os autores desse livro, pensamos como conceber uma tecnologia no viés de Paulo Freire. Isto é, com uma postura sempre de curiosidade e de criticidade para essas tecnologias que não são sozinhas, nem boas, nem más e muito menos neutras, porque a neutralidade não existe. Na perspectiva freiriana, nós sempre temos que pensar: a tecnologia, ela está sendo usada por quem? A favor de quê? Contra quem? E é a partir dessa provocação que nós elaboramos esse livro, que sou suspeito para falar, mas acho que é bem pertinente ao cenário nacional atual, ao contexto que estamos vivendo, porque sim, precisamos debater muito sobre de que forma as tecnologias podem ser empregadas por educadores e por educadoras em uma perspectiva que seja realmente crítica e que faça aquilo que Paulo Freire defendia que as tecnologias poderiam fazer: expandir a capacidade crítica e criativa dos aprendizes. Fica aí o convite, então. Abraço a vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Firpo Bevilacqua, eu sou um dos autores do livro Paulo Freire Hoje na Cybercultura, essa obra lançada pela editora Circula como parte de uma coleção chamada Paulo Freire Hoje. E nesse livro nós nos preocupamos em demonstrar a grandiosidade de Paulo Freire não apenas por aquilo que ele fez, mas também por aquilo que ele deixou para futuras gerações de pesquisadores e pesquisadoras fazerem em termos de uma pedagogia crítica. Então, entre os inúmeros aspectos que são ampliados da obra de Paulo Freire, nós nos apropriamos da questão da tecnologia e do ensino crítico. Isto é,
nós analisamos como a tecnologia é vista para o ensino crítico na obra de Freire e como essa questão vem sendo ampliada na obra de Pierre Levy a respeito da cybercultura. Então, convidamos a todos e a todas a conhecerem essa obra e a dialogarem a respeito dessas ideias conosco, os autores e autoras. Muito obrigado. Outro desafio que foi imposto existem milhares de autores, centenas de autores que são lidos nas nossas universidades, que são utilizados para explicar a realidade brasileira. E cada vez mais se torna um desafio procurar autores autóctones, autores nacionais ou latino-americanos que busquem explicar a nossa realidade. O que a gente chama isso de perspectiva decolonial, que é o foco do terceiro livro da coleção, que é Paulo Freire em Abya Yala, em que os autores buscam se ocupar do modo como, desde a perspectiva freiriana e da ideia de um lugar mítico, de um lugar original, de uma pátria original, se é possível pensar a América desde a América, e não a América desde os Estados Unidos, desde a Europa, desde referenciais teóricos que não são brasileiros. Pois o grande desafio é como explicar o Brasil a partir de autores brasileiros. Quem conhece melhor a realidade brasileira do que os autores brasileiros? Não é por acaso que Paulo Freire é o patrono da educação, porque ele foi um dos autores que mais deu conta de pensar a realidade brasileira e latino-americana em sua plenitude, em seu contexto. Ele desenvolveu diversos projetos no Brasil, desenvolveu seu método, que foi aplicado no Chile e em vários países da América Latina, de modo que, mais do que um simples autor a ser citado, Paulo Freire é um cara que buscou pensar a América Latina, a educação e o processo de ensino-aprendizagem em contextos diferenciados, a partir da ideia de uma pedagogia situada para a nossa América, para o nosso Brasil e para a realidade daqueles que estão fora dos grandes centros urbanos, das escolas de alto nível, e sim nas classes populares, no campo e em outros lugares, como ensino jovens e adultos, e também, por exemplo, hoje, como colocamos no livro 2, em tempos de cybercultura, em ambientes virtuais, mas alunos que não têm acesso a um mega computador, que talvez estejam agora assistindo esse vídeo num telefone celular, que é o que eles têm. Eles não têm computador em casa, eles têm um celular com uma conexão fraca num plano limitado. É para esse aluno, é para esse cara que Paulo Freire pensou, é direcionado a essas pessoas que não têm esse acesso que ele pensou. Coisas que podem ser trabalhadas desde o cotidiano, desde a realidade, onde a realidade em si se torna um material a ser trabalhado em sala de aula. E pensar isso é trazer para dentro da sala de aula, quando a gente fala na perspectiva decolonial, é trazer Paulo Freire para dentro da sala de aula e pensar os problemas do Brasil desde a realidade brasileira. Pensar a perspectiva decolonial é justamente isso, é buscar a realidade e pensar a realidade, com gente que conhece a realidade. E esse é o desafio dos autores do terceiro livro, que é Paulo Freire em Abya Yala. E o terceiro volume, intitulado Paulo Freire Hoje em Abya Yala, nós damos um importante passo para entender as dimensões ético-políticas de Freire na valorização de conhecimentos outros. Então, nós investigamos em que medida a epistemologia freiriana dialoga com a perspectiva decolonial, com a ideia de bem viver e com a produção de pedagogias que não estejam inscritas na dominação colonial. Eu sou uma das autoras do livro Paulo Freire Hoje em Abya Yala, juntamente com a professora Sharon Moretti, com o professor João Colares da Mata Neto e com o professor Reinaldo Fleury. Nós pensamos que reafirmar a atualidade do pensamento de Paulo Freire e a importância da sua contribuição a inúmeros campos de pesquisa já é um desafio extremamente grande, mas que vem se tornando cada vez maior na medida em que nós enfrentamos um crescente movimento que compromete a democracia em nosso continente, favorecendo a disseminação de considerações reducionistas e a negação do legado do patrono da educação brasileira. Entretanto, nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, educadores e educadoras democráticos, pensamos que, ainda que o desafio seja grande, é irrecusável enfrentá-lo.
E é por isso que o volume Paulo Freire Hoje em Abya-Yala possui o propósito de fomentar discussões acerca da pedagogia freiriana a partir do Sul, um Sul tanto metafórico quanto geográfico. E assim nós buscamos apresentar alguns aspectos bibliográficos de Freire, discutindo o legado e a reinvenção do autor a partir de produções acadêmicas e do diálogo com a perspectiva decolonial, apostando no estabelecimento de relações com a educação problematizadora e ensaiando aproximações com a perspectiva do bem-viver e não colonial dos povos originários. Enfim, é nesse sentido que eu convido a todos e a todas a nos colocarmos a proposta crítica freiriana em diálogo com a Abya-Yala e com a América Latina. Muito obrigada. Convido todos a ler esses livros e aguardem, porque em breve já estarão saindo outros livros também, pensando outros temas com atravessamentos da obra de Paulo Freire. Nesse sentido, em última instância, a coleção Paulo Freire Hoje, ela busca ser um convite para estarmos atentos e atentas à epistemologia de Paulo Freire e as possibilidades dela dialogar com temáticas emergentes do século XXI. Então, eu convido a todos e a todas a conhecer um pouco mais acessando o site da editora Circula, livrariacircula.com.br, ou ir diretamente na livraria que fica na Rua Osvaldo Aranha, 522, em Porto Alegre. Então, muito obrigada. Bom, encerrando o vídeo aqui, eu gostaria de mostrar o conjunto dos 3 livros aqui, que é Paulo Freire na Universidade de Capa Azul, o Paulo Freire na Cybercultura, que é o livrinho de capa amarela, e o Paulo Freire Abya-Yala, que é o livrinho de capa vermelha, que trata da ideia de decolonialidade, né? Que são os 3 livros que compõem os primeiros 3 números da coleção. E para o lançamento a gente criou um combo que é compre os 3 livros e leve também o livro Atualidade Paulo Freire, do Thiago Ingrácio. Então, são obras que são complementares. Cada livrinho individualmente está R$19,90 e os 3 livros saem por R$59,70. Né, de modo que realmente esse livro é de graça e ele vai para você como um presente da Circula por estar compartilhando e buscando pensar a educação desde a perspectiva de Paulo Freire, com vista a se preparar e pensar a mudança. Quem quiser então adquirir os livros, encontra eles no site da editora Circula, que é www.livrariacircula.com.br ou nessa nossa loja física na Osvaldo Aranha 522 em Porto Alegre.